Bom dia oficialmente, pessoal. A nossa lição de hoje nós vamos continuar, né? Opa, a luz está muito forte. Estamos estudando agora a parte 4 da história, uma viagem pela história da redenção, né? E a gente já viu na primeira parte o começo, a origem de tudo, a origem do povo de Israel. Depois a gente viu um pouco mais sobre os profetas que surgiram antes do exílio, vimos sobre os livros poéticos e agora nós estamos estudando os profetas, né, durante o exílio e do pós-exílio. Na aula passada, quem falou foi a Carol, né? Ela deu uma breve introdução, um refrescado na nossa memória, assim, né? Sobre o que era o exílio, o que estava acontecendo, e sobre uma introdução sobre também a vida de Ezequiel. E aí hoje a gente vai ver, né, alguns trechos da vida de Ezequiel e buscar aprender algumas coisas interessantes e importantes sobre a vida desse profeta. Mas vamos lá. Tema da lição é Enxergando Melhor a Deus, né? A aparência da glória do Senhor. Mas para começar, eu quero que vocês escrevam aí no chat, quem que sabe muito das mídias sociais e tudo mais, o que que significa a sigla POV, ou POV, não sei como que fala isso em português. Não acompanho o TikTok o suficiente para poder saber se tem tradução. Alguém aí sabe o que que significa POV? Quem aí é expert nas mídias sociais? Oh, Laura colocou, põe no avião. Obrigado pela sinceridade, Júlio. Acredito que você... Não, mas é interessante. Vamos lá. Põe no avião, então, basicamente é ponto de vista, na tradução bem literal. E quem aí talvez conhece o que seria, né, alguns vídeos, algumas coisas de POV, como que você descreve, né, eu chamei aqui de trend, mas... Ah, não, relaxa, Vinícius, tranquilo. Como funciona, basicamente, esse tipo de vídeo? E se faz algum sentido? Quem pode falar aí pra gente? Olha, como uma ex-TikToker, eu posso até ajudar, mas eu vou deixar os outros falarem. Vamos lá, gente. Ninguém conhece TikTok? Ninguém acompanha? Ó, eu nem tenho TikTok e eu sei as coisas. É verdade, Júlio. Vai lá, Laura, explica pra gente como funciona um POV, então. Esse tipo de trend é tipo uma. Você entra num personagem, então você tá tipo. Vamos fazer um cenário e aí a pessoa faz o vídeo direcionando para você entrar no personagem desse vídeo. Aí você meio que se envolve com a história, entendeu? Bom, então, tipo, tem uns POV, tipo assim, você é tal pessoa, tipo, não é o personagem principal, mas a pessoa que tá contracenando com ela em algum filme, enfim. Isso. Basicamente, você se coloca, né, no ponto de vista de outra pessoa em alguma situação. Yes. Vamos ter essa informação em mente, né, sobre como enxergar, de que posição a gente está tá se enxergando, o que olhar. A ideia é um pouco são os olhos, e talvez vocês vão até dar risada daqui a pouco do que eu estou falando aqui. Mas agora, talvez de uma forma mais aplicada. Olhando essa imagem aí, que provavelmente vocês já viram muitas vezes, a pergunta que não quer calar. Qual dos dois está certo? Um está vendo ripas, quatro pedaços de madeira, e outro está vendo três. Qual dos dois está certo?
Pode escrever no chat se não quiser falar, gente. O Júlio tá vendo 4. Então, o Júlio tá falando que o cara que tá vendo 4 tá certo. É isso, Júlio? Colocando palavras na sua boca aí. Ô, louco, não. Não sou troll, não tô aqui pela maldade. Quem mais? Qual dos dois você acha que tá certo? Quero ver mais pessoas falando aí. Mais uma, pelo menos. Hum, pode falar, Lu. Ó, a Carol já tá aplicando a ideia do que a gente tá falando aqui. A Carol falou, depende do ponto de vista. Mas vamos lá, o que eu quero fazer vocês refletirem hoje com essa lição, né? A gente tem sempre aquela tendência de tomar o lado de alguém, né? Vamos dizer assim, um tá mais perto das 4 pontas, então ele fala que tem 4, o outro tá mais perto das 3 pontas lá da madeira, então ele tá vendo 3, né? E a gente vai falar que um tá certo ou o outro tá certo, ou até mesmo, né, nenhum dos dois tá certo, porque o negócio não tem nada a ver, não funciona. Mas, na verdade, se coloca agora no ponto de vista do autor do desenho, porque para quem que você tem que perguntar quantas madeiras tem ali? Para quem fez o desenho, não é verdade? Tipo, e se ele fez esse desenho com o intuito de ser uma ilusão de ótica, então, na verdade, não tem uma resposta certa. Não tem como eu querer dizer que tem 4 ou 3, porque não tem resposta. E o que eu estou querendo dizer com isso? Não estou falando que Deus faz as coisas sem propósito ou ele faz as coisas para poder bagunçar a nossa cabeça. Não é nada disso. Mas o que a gente faz muitas vezes na nossa vida é tentar olhar as coisas apenas do ponto de vista humano, do ponto de vista objetivo. E a gente se esquece de que tem uma bird's eye view, né? Tipo, uma visão de pássaro, uma visão de águia, uma visão superior sobre a nossa vida e sobre toda a realidade humana, né? Para falar até mais certamente assim. Tudo que acontece tem um propósito, tem um motivo de existir. E aí, então, assim, né? Não sei se tem uma outra coisa de ilusão de ótica ou ponto de vista, além desse daqui, é que, por exemplo, tem um 6 escrito no chão, né? Um 6/9. E aí, de um lado, tá uma pessoa falando, isso é um 6, e do outro lado, tem uma pessoa olhando de cabeça para baixo falando, não, isso é um 9, claramente é um 9. E aí, por que então você gastar tempo discutindo se é 6 ou se é 9, se é mais fácil você ir perguntar para quem escreveu aquele número no chão que número era? Eu acho que essa talvez, né, a ideia do que eu quero trazer aqui para vocês. Não gaste tempo batendo a cabeça tentando descobrir quem está certo ou quem está errado. Pergunta para quem fez e com certeza você vai ter uma resposta muito mais fácil. E aí, então, né, sabendo que Deus foi que nos fez, a gente deve buscar a Deus. Mas vamos lá, chega de contextualização, chega de colocar coisas na cabeça de vocês, vamos para a aula mesmo. A gente viu, né, como eu falei, a história de Ezequiel, a gente viu a questão do exílio. O exílio aconteceu depois, teve o primeiro exílio do Reino do Norte, eles foram exilados pelo povo assírio, e aí depois, então, o Reino do Sul, que era o Reino de Judá, foi conquistado pelos babilônios no reinado do rei de Jeoaquim. E aí, né, se vocês conhecem já a história de Daniel, Daniel foi levado para a Babilônia e tudo mais, e Ezequiel, então, ele estava, a gente vai ler, né, daqui a pouquinho o texto, mas ele estava na Babilônia, ele tinha sido exilado também. E aí, então, já vamos ler o texto, Ezequiel 1, de 1 a 25. Sei que é um trechinho um pouco grande, mas eu vou pedir com carinho
a atenção de vocês para essa leitura. Eu vou dividir ela em duas partes para poder vocês não ficarem ouvindo só a minha voz. Vinícius, você pode ler do 1 até o 12? Pode falar, Laura. Eu vou ter que sair, aconteceu um negócio aqui em casa, inclusive eu gostaria de pedir para vocês orarem a respeito depois no final da aula, que a tia Cris foi internada. E aí o Paulo tá um pouco preocupado e tudo mais, e eu vou ter que ajudar minha mãe com algumas coisas da Lavínia aqui, então eu vou ter que sair, mas aproveitem bastante a aula, gente, isso é uma coisa muito importante, depois eu quero que vocês resumam para mim no grupo da UPA. Tá bom? Muito obrigada, Beleza. gente, desculpa aqui pelo... Tchau, tchau. Tranquilo. Tchau, tchau. Vinícius, você pode ler para a gente, então, do 1 ao 12? E Sim. a Paulinha, não sei se você vai estar com sua NVT aí, acredito que sim, mas você pode ler, então, do 13 ao 25, depois? Beleza. Assim que você puder, pode ler, Vinícius. Tá dando para me ouvir bem? Tá. Em 31 de julho de meu 30º ano, enquanto eu estava com os exilados judeus junto ao rio Quebar, na Babilônia, os céus se abriram e tive visões de Deus. Isso aconteceu no 5º ano do exílio do rei Joaquim. O Senhor deu essa mensagem ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos babilônios, e a mão do Senhor estava sobre ele. Quando olhei, vi uma grande tempestade que vinha do norte. Uma nuvem faiscava com relâmpagos e brilhava com luz intensa. Dentro da nuvem havia fogo, e no meio do fogo resplandecia algo semelhante a âmbar reluzente. Do centro da nuvem surgiram 4 seres vivos de aparência humana, porém cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas e seus pés tinham cascos como os de bezerro e brilhavam como bronze polido. Debaixo de cada uma das 4 asas vi mãos humanas. Assim, cada um dos 4 seres tinha 4 rostos e 4 asas. As asas de cada um dos seres tocavam as asas dos seres ao seu lado. Cada um se movia para frente sem se virar. Cada um dos 4 seres tinha rosto humano na frente, rosto de leão à direita, rosto de boi à esquerda e rosto de águia atrás. Cada um tinha 2 pares de asas estendidas. Com um par tocava as asas dos seres de cada lado, e com outro par cobria o corpo. Deslocavam-se em qualquer direção que o espírito indicava e moviam-se para frente sem se virar. Vou ler aqui. Os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado a outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante de seus 4 rostos. Esta era a aparência das rodas e sua estrutura. Reluziam como o berilo, e as 4 tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos, e não se viravam enquanto iam. Seus aros eram altos e impressionantes, e estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam, e quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o espírito fosse, os seres viventes iam e as rodas o seguiam, porque o mesmo espírito estava nelas. Quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam. Quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam. E quando os seres viventes se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o mesmo espírito deles estava nelas. Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abóbada, reluzente como gelo e impressionante. Debaixo de cada ser vivente estendia 2 asas, ao que lhe estava mais próximo, e com as outras 2 asas cobria o corpo. Ouvi o ruído de suas asas quando voavam. Parecia o ruído de muitas águas, parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como de um exército. Quando paravam, fechavam as asas. Então veio uma voz de cima da abóbada sobre suas cabeças, enquanto eles ficavam de asas fechadas.
Beleza, valeu. E aí, gente? Alguém me explica o que foi lido aí? O que vocês entenderam desse trecho muito louco? Muito complexo, né? Basicamente, esse trecho aqui ele é uma visão, né? O Ezequiel está descrevendo aqui a visão que ele teve. E eu não sei vocês, mas eu já tive alguns sonhos um pouco malucos, assim, coisas que não fazem sentido. Eu tô na minha casa e aí quando eu saio eu tô tipo numa cidade, num lugar totalmente desconhecido. E às vezes para a gente é difícil descrever com palavras aquilo que a gente sonhou. Então tenham em mente isso, né? Ele está falando essas coisas aqui, tentando ao máximo descrever bem o que ele viu no sonho, mas não necessariamente, né? O vocabulário vai conseguir descrever bem aquilo que estava escrito. E conversando até com o Jairo ontem sobre isso, né, ele comentou, tipo, no hebraico, no hebraico antigo, não existia muito bem aquilo, o que a gente utiliza como adjetivo, né? Então, por exemplo, se eu vou falar, o vidro tipo, essa janela é transparente. Não existia a palavra transparente. Então, ele vai falar, tipo, essa janela é como a água, sabe? Tipo, aí você vai falar, a janela é como água porque ela é líquida, a janela é como água porque ela é transparente, a janela é como água porque ela fica cintilando. Qual que é a característica, né? Então, a gente tem que levar isso em conta também, as limitações da língua para poder traduzir aquilo que ele estava vivendo e vivenciando naquele sonho, naquela visão. Mas aí, tem o que eu disse, né, que eu dei risada preparando essa aula, eu não sei se vocês já viram algumas imagens de representação biblicamente correta dos anjos ou das criaturas bíblicas, né? É muito engraçado ver algumas coisas, tem até meme em cima disso. Mas talvez uma descrição um pouco parecida do que foi visto por Ezequiel nessa visão é essa imagem aqui, né? Tem os seres aqui com as mãos debaixo das asas, o rosto de leão, de ser humano, boi e águia. Tem a roda, que tem um monte de olhos aqui na roda, e ela é uma roda dentro da outra, ela se move para cima, para baixo. Tinha a nuvem aqui, né, tudo reluzindo e tudo mais, e da nuvem vinha uma voz que a gente vai terminar de ver depois. Mas então, tipo, parece ser um negócio muito maluco, muito sonho esquisito, mas lembrem-se, gente, tudo isso tem um significado. A gente já comentou quando a gente estudou o Apocalipse, o Gil também falou nesse último domingo, né, um pouco sobre isso. Então, a gente precisa ter em mente que essas coisas, elas têm uma simbologia muito forte na cultura hebraica e na literatura hebraica como um todo. Mas para poder descontrair, eu peguei aqui alguns memes, né? Tipo, quando a gente vê lá na Bíblia o anjo chegando para poder falar com alguém, aí, tipo, ele fala, não tenha medo. E aí quem tá falando para não ter medo é a criatura que tem olho em tudo quanto é asa, tem 6 asas, um monte de coisa, que não dá nem para entender direito. E aí, tipo, como que você não vai ter medo de um bicho esquisito desse, né? E aí tem outras coisas também, tipo, os anjos na Bíblia não tenham medo, e é um negócio todo esquisitão. E aí, quando vai desenhar nas pinturas, lá na Idade Média, o povo desenha um bebezinho, coradinho, bochechudinho, assim, com as asas voando. Não é bem assim que está escrito na Bíblia, mas só para a gente descontrair mesmo. Mas vamos lá, entendendo um pouquinho da simbologia e um pouquinho daquilo que essas criaturas, que a gente vai descobrir depois o que elas são também, né, representam. Como a gente viu, o Vinícius leu, se não me engano, essas criaturas, elas tinham 4 rostos, né, até esqueci como falar também. Tinha rosto de homem, de leão, de boi e de águia, e cada um representa uma coisa. Tinha rosto de homem, basicamente, isso significava, né, que o homem ele era a coroa da criação, né, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, então representava a humanidade. O leão é uma criatura, né, que culturalmente até
a gente entende ele como sendo o rei da selva. Então, é uma criatura que evoca grandeza, soberania, poder, essas coisas, né? O boi, ele é visto como um animal forte, que você não quer tomar uma chifrada de um boi correndo em cima de você, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é um animal que serve de apoio. Ele pode ser domesticado e ele pode ser usado para poder ajudar a fazer alguns trabalhos, né? Carregar peso, arar a terra, essas coisas. E a águia também é outro animal imponente, que tem um poder real, né? Ela tem uma alteza, vamos dizer assim, né? Quando a gente vê o ninho da águia, ele é feito em lugares muito altos. Então, isso dá uma sensação de superioridade, vamos dizer assim, né? De um poder soberano mesmo. Algo similar ao leão. Outro aspecto interessante também, né, é perceber como isso aponta até mesmo para toda a criação. Se vocês já perceberam, notaram isso, normalmente quando a gente vê, acho que no relato da criação, talvez, mas com mais certeza, quando Moisés fala lá sobre os animais, né, que seriam próprios ou impróprios para comer, aí a gente vê, e Noé também, né, a gente vê falando sobre os animais selvagens, os animais domésticos e as aves, né? Na Arca de Noé a gente vai ver isso também. E aí, então, o leão estaria representando o animal selvagem, o boi estaria representando o animal doméstico, a águia representando uma ave, e o homem, né, como uma criatura aí da criação, né, criatura feita por Deus, que tem a imagem e semelhança dele. Então, dá também uma ideia de completude, de toda a criação está sendo representada ali por meio dessa criatura. E essa criatura estava fazendo o quê? Eles estavam ali diante de Deus e submissos a Deus. Só para a gente ter um breve contexto assim, do significado dessas coisas. Alguém tem alguma dúvida antes da gente começar a falar agora sobre aquilo que a gente pode aprender? Ou alguém quer comentar alguma coisa sobre essas criaturas? Podemos seguir, então. Vamos lá. Primeira coisa que a gente aprende, né? Só uma coisa que eu esqueci de comentar, gente. As revistas, elas estão lá na igreja, tá bom? Então, se vocês quiserem, ou manda mensagem para mim, ou dá um jeito, né? Tipo, passa lá durante a semana, a secretária também tá por lá. E aí a gente combina de vocês pegarem na igreja, tudo bem? Mas aí, o primeiro ponto, Deus é um Deus que age, ele é um Deus que não está limitado a um lugar e que também não está parado, né? Por que eu estou falando isso? Basicamente, uma coisa que estava muito imprimida na mente dos judeus, naquela época em que eles estavam vivendo, antes do exílio um pouco também, né? É que eles tinham a noção de que Deus estava preso ao templo, né, ao território de Israel. Eles, por muitas vezes, imaginavam que, Deus ele está nos protegendo porque ele está aqui no meio da gente, ele está no templo, a gente só encontra ele no templo. Ou, se eu sair do território de Judá, Deus não vai mais me proteger, Deus não está ali. Quem estão ali são os outros deuses, né, são os deuses das nações fora do território de Judá, vamos dizer assim. Mas, então, essa visão, né, e toda a experiência do exílio, ela vem para poder mostrar o contrário. Deus não é um Deus que se limita a territórios, a fronteiras. Deus é o Deus que não se limita na sua ação, mas ele está presente em todos os lugares. Se a gente voltar ali para o versículo 3, a gente vai ver, no versículo 1 e versículo 3, na verdade, né, ele fala que o Senhor deu essa mensagem ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos babilônios. Então, olha só, era Deus se revelando a um sacerdote, não era no templo que ele estava se revelando a esse sacerdote, lá na Babilônia. Deus estava presente ali, ele estava agindo, ele estava falando com um profeta longe daquele que era o território de Israel. Se a gente for lá em Isaías 59, a gente vai ver
algo relacionado a isso também, né, que Deus não está limitado a um território. A gente vê assim: ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Deus não é fraco, Deus não está limitado, ele não estava, tipo, ignorando a situação do exílio e tudo mais, mas ele poderia agir mesmo naquela situação e poderia se manifestar naquela situação ao povo para que ele pudesse aprender quem Deus verdadeiramente era. E aí, voltando agora, né, para a parte mais simbólica, a simbologia dessa visão de Ezequiel, a gente vê que os querubins, já dei spoiler aqui, né, sobre o que essas criaturas eram, mas acontece. Essas criaturas, elas se moviam, né, aquelas rodas, uma roda dentro da roda, cheia de olho, se movia em todas as direções, e eles se moviam sempre de frente, né. Mas, assim, eles não estavam limitados, eles tinham total liberdade para poder ir para onde quer que eles quisessem ir. E aí, se essas criaturas, por mais místicas que elas possam parecer, elas tinham um poder certamente inferior ao poder de Deus, se Deus ele está soberano a essas criaturas, então, sendo Deus mais poderoso, ele também não está limitado. Se essas criaturas não estão limitadas a se movimentar, elas podem se mover em todas as direções livremente, Deus também pode. Deus não é um Deus limitado. E isso, para a gente, né, como que a gente pode aprender essa lição? Deus, ele não se limita à nossa própria concepção do que ele deve ser. Por vezes a gente acha que, tipo, não tem mais jeito, Deus não pode fazer mais nada. Às vezes a gente limita, vamos dizer assim, né, o poder da oração, por exemplo. A gente acha que a oração não tem efeito nenhum, que Deus não pode fazer nada e tudo mais. Mas Deus pode, e Ele quer fazer. Ele age, Ele tem poder para agir nas nossas vidas, e a gente precisa reconhecer isso. A gente não pode querer falar, tipo, nessa parte da minha vida Deus não vai ser soberano, eu que vou controlar, não vai ser Ele. Você não tem autoridade, você não tem poder para poder fazer isso ser verdade. Então, primeira lição que a gente aprende é que Deus age, né? Ele tem poder para poder agir. E ele tem poder ilimitado, ou seja, né, a gente dá o nome para isso, onipotência. Beleza? Então, a primeira coisa, né, a primeira característica de Deus que a gente vê nesse trecho dessa visão de Ezequiel é isso, a onipotência e um pouco também da onipresença, né, de Deus. Agora, vamos terminar de ler o capítulo. Eu vou pedir para Luísa. Você pode ler para a gente, Lu? Do 26, o versículo 26 do capítulo 1 até o versículo 8 do capítulo 2. Beleza, Júlio. Gente, se ficar qualquer dúvida aí, ou se eu passei meio corrido por alguma coisa, podem perguntar. Você consegue ler pra gente, Lu? Tudo bem. Júlio, você lê pra gente? A partir do versículo 26 do capítulo 1 até o 8 do capítulo 2. Beleza. Pode ler pra gente. Dá para me ouvir direito? Dá. Beleza, então. Fica no 26 até o 8 do 2, tá? Acima da cobertura curva, curva havia uma coisa parecida com um trono feito de safira. Nele estava sentado alguém que parecia um homem e que brilhava como se fosse bronze no meio do fogo. Todo ele brilhava como o mesmo clarão de fogo, e a sua luz tinha todas as cores do arco-íris nas nuvens. Esta era a luz brilhante que mostra a presença da glória do Senhor. Deus chama Ezequiel para ser profeta. Quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão, quando ouvi a voz que dizia: Homem mortal, fique de pé.
eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar de pé. Eu ouvia a voz dizer: Homem mortal, eu estou mandando ao povo de Israel, que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Eu estou mandando você para dizer a eles que aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Tanto se deram atenção a você, como se não derem. Eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Mas você, homem mortal, não precisa ficar com medo deles, nem do que eles disserem. Eles o desafiarão e desprezarão. Viver no meio deles será como viver no meio de escorpiões. Mas mesmo assim, não tenha medo daqueles rebeldes, nem de qualquer coisa que eles disserem. Diga-lhes tudo o que eu mandar, quer que eles dêem atenção ou não. Lembre-se de que eles são teimosos. Homem mortal, preste atenção no que eu estou dizendo. Não seja teimoso como eles. Abra a boca e coma o que eu vou dar a você. Beleza. Valeu, Júlio. A gente vê, então, né, agora uma parte mais dedicada a aquele que é soberano, né, que está sentado num trono. O versículo 26 introduz esse trono aí para a gente, né, acima das criaturas místicas, bizarras que a gente viu descritas antes. Basicamente, né, a gente entende claramente aqui que é o próprio Deus que está falando ali com Ezequiel, e dando a ele uma mensagem para poder falar ao povo de Israel, que era um povo rebelde. De novo, né, pegando aquele contexto do exílio. O povo foi exilado com o cumprimento da profecia e da vontade de Deus, né, aquilo que ele tinha falado que ia acontecer se o povo fosse desobediente, se eles adorassem outros deuses, se eles fizessem aquilo que Deus desprezava, né, se eles continuassem vivendo em pecado. Então, era basicamente isso que estava acontecendo. E aí, gente, vamos então para o segundo ponto. Quem é Deus? Deus, ele é um Deus que julga, tá bom? Ele é um Deus que estava julgando, na sua condição de juiz, o povo de Israel por conta do seu pecado. Entendam, a gente vê aqui, né, uma situação de juízo, né? Tipo, Deus estava ali dando a sentença e quem ia ser o executor da sentença, vamos dizer assim, de certa forma, né? Quem ia ser o mensageiro da condenação ia ser Ezequiel. Ele fala, olha, fala aquilo que eu estou dizendo para o povo de Israel, ou para os judeus, né? Mesmo que eles não ouçam, porque eles são rebeldes, você tem que falar aquilo que vai acontecer. E ao longo de todo o livro de Ezequiel, né, a gente vai ver isso. Por causa da desobediência a Deus, o povo que era o povo de Deus se tornou inimigo. E aí, então, Deus executa o seu juízo. E por que eu posso dizer, né, que são querubins? Por que eu uso esse nome? Porque, se a gente for lá em Ezequiel 10, versículo 15, a gente vai ver isso aqui sendo dito. Então, os querubins se elevaram. Eram os mesmos seres vivos que tinha visto junto ao rio Quebar. Então, se vocês se lembram, né, nos primeiros versículos, a gente vê que Ezequiel estava tendo essa visão, que a gente está estudando, no rio Quebar, na Babilônia. E aí aqui, né, no capítulo 10, é uma visão de Ezequiel sobre Deus, né, e a glória do Senhor deixando o templo. Mas então, só para contextualizar, eles são querubins. E aí, ao longo, né, da Bíblia, a gente vê essas criaturas como também executores do juízo. A gente for lá em Gênesis 3, 24, eu não sei se vocês já repararam, mas o versículo diz assim, depois de expulsá-los, depois que Adão e Eva, né, foram expulsos do jardim, Deus colocou querubins a leste do jardim e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Então, eles estavam ali, né, tipo, para poder
se certificar de que o juízo de Deus, a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, seria colocado em prática. Depois, se a gente vai lá para Êxodo, versículo 25, capítulo 25, perdão, do 18 ao 22, a gente vai ver que querubins estavam sendo colocados ali sobre a Arca da Aliança. É uma descrição, eu não vou ler esses versículos aqui, mas é uma descrição sobre a construção do templo, né, sobre a construção da Arca, e Deus fala ali para poder colocar querubins sobre a Arca. E no capítulo 26, versículo 31, eles também eram confeccionados, né, sobre as cortinas, sobre os tecidos, os panos que eram colocados para poder montar o tabernáculo. Por fim, por curiosidade também, né, a gente vai ver lá em Salmo, capítulo 18, versículo 10, e querubim, ele é meio que um animal de montaria. Esse salmo está falando, né, de Deus. Davi está pedindo a ajuda de Deus para poder fazer juízo, né, e aí, de novo, essa mesma ideia, essa mesma noção sobre Deus ser um Deus que julga, Deus executar juízo sobre os inimigos dele. Ele pede, tipo, Deus, você é quem me defende, você é quem está ao meu lado, quem está me ajudando. E aí ele pede para que Deus haja em favor dele. E aí, então, no versículo 10, Salmo 18 diz assim, sobre Deus, né? Montado num querubim, pairava sobre as asas do vento. Então, a gente vê que querubim é meio que um animal de montaria de Deus, né? Em algum sentido. Mas, então, a gente vê que ele é uma criatura, esses querubins são criaturas, e comumente eles estão associados à execução do juízo por parte de Deus. E o que a gente tem que ter em mente é isso, né? Deus, ele conhece. Primeiro, a gente viu que Deus, ele é um Deus onipotente, né? Ele pode todas as coisas, ele não está limitado a convenções humanas, a espaço geográfico, a nada disso. E agora a gente vê que ele é um Deus que julga, ele vê o pecado do povo de Israel e ele condena, ele executa esse juízo. Uma coisa que eu esqueci de comentar, eu estava vendo aqui agora, que eu destaquei aqui na revista, né? Essa frase, sobre a primeira parte. A mão do Senhor não está imobilizada, ele está trabalhando para o cumprimento do seu propósito. Mas então a gente viu que Deus, características sobre Deus que a gente está vendo nesse capítulo, né? Nesses capítulos, nessa visão de Ezequiel. Deus é um Deus que age, ele não está limitado, Deus é um Deus que julga, ele coloca o seu juízo, né, sobre aqueles que estão contra ele, que são seus inimigos, e Deus é um Deus que governa. Como a gente comentou aqui, né, no versículo 26, existe o trono. E a gente vê o trono, né, sempre como uma figura de realeza, uma figura de autoridade, uma figura de poder de governar o universo. E agora eu quero que vocês falem um pouquinho, que vocês estão muito calados hoje. Que outras passagens da Bíblia vocês se lembram que o trono de Deus é citado, o trono de Deus aparece? Em algum outro trecho? Não precisa saber o capítulo exato, pode só falar a situação, assim, vocês se lembram. O trono de Deus é citado. Deu branco, Júlio? Ó, eu vou dar a dica. Em dessas passagens, a gente está estudando nos sermões de domingo à noite. Não, é Apocalipse, né, pessoal? Que a gente vê João, ele vê Deus sobre um alto e sublime trono. Outra passagem também, né, a visão lá de Isaías capítulo, e agora, acho que é 12, hein? Deixa eu conferir aqui, gente. Não é 12, então é o capítulo 6. Isso. No ano da morte do rei Uzias, viu o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e as bordas de suas vestes enchiam o templo. E em outros trechos da Bíblia também, né, a gente vê a descrição
do trono de Deus. E o que isso significa? Que Deus, ele tem um poder que é soberano, um poder que está acima. Se a gente olha para essas criaturas esquisitas, a gente talvez pode ficar com medo, porque a gente não sabe o que elas podem fazer. Deus está num trono acima dessas criaturas, ele é mais poderoso, ele é soberano sobre essas criaturas. E aí, então, né, a gente pode talvez ficar com medo das lideranças ou dos governantes que a gente tem aqui na Terra, mas a gente não deve se esquecer que Deus é a autoridade suprema. Deus está acima desses governantes. Foi Ele quem instituiu esses governantes que estão sobre nós. Então, Deus, ele age ainda hoje, através da história, nas nossas vidas e na história da humanidade. E, além disso, né, se eu costumo sempre comentar, pelo menos, que a gente precisa orar a Deus, né, para que conceda sabedoria aos nossos governantes, porque, mais uma vez, é Deus quem colocou esses governantes para nós. E a gente vê na história de Israel, né, ou ele colocou para juízo, ou ele colocou para poder abençoar, e ele sabe o propósito que ele tem para as nossas vidas através dos governantes que ele tem colocado para nós. O que a gente tem que fazer é não desanimar, não ter medo, não ficar lamentando, resmungando, murmurando, mas clamar a Deus por sabedoria para os nossos governantes e clamar para que Deus tenha misericórdia da nossa nação, do nosso povo. Só colocando de uma forma mais contextualizada para a gente, né, um pouco mais da nossa realidade. Mas então, a característica que a gente vê sobre Deus, o trono nessa visão, representa isso. Representa o governo de Deus sobre tudo, né? Sobre o universo inteiro, sobre toda a criação, sobre os homens, ao longo de toda a história da humanidade. Ficou claro, gente? Está ficando claro para vocês? Beleza. O Deus que tudo vê. Deus, ele é um Deus que sabe de todas as coisas, né? A gente já viu a onipresença de Deus, ele não está limitado a algum lugar. A gente vê a onipotência através do trono, e a gente vê a onisciência de Deus a olhar para nós e saber do nosso pecado. Ele fala aqui, né, sobre o povo de Israel, ele envia a nação de Israel, uma nação rebelde que se revoltou contra mim. Ele só pode falar isso, né, porque ele sabe, ele conhece a nação dele, ele conhece o povo que ele criou, ele sabe dos pecados, enfim, né, sabe de tudo aquilo que eles estavam fazendo contra a vontade de Deus. E uma coisa que é muito comum nas nossas vidas, né, a gente costuma ter a visão muito, vamos dizer assim, medrosa de Deus, sobre, tipo, não faz nada porque Deus está vendo, né, quando a gente costuma ver isso, ouvir essa frase meio como uma ameaça, alguém fala para nós, né, quando a gente está fazendo uma coisa errada, Deus está vendo, mas a gente se esquece que Deus, ele é claro, né, e isso é verdade, eu não posso mentir a respeito disso, Deus vê os nossos pecados, Deus vê os nossos erros, e isso o desagrada, e ele vai trazer juízo, né, as consequências do nosso pecado vão existir, mas a gente não pode se esquecer, como a gente normalmente se esquece, de que Deus ele também olha para o nosso sofrimento. Ele vê que a gente tem sofrido, ele vê aquilo que a gente tem passado e ele tem misericórdia de nós, né? Ele não se agrada do nosso sofrimento, mas ele quer acabar esse nosso sofrimento. Se a gente se lembrar lá da história do povo de Israel, quando eles estavam exilados no Egito, lá no comecinho, antes da libertação por meio de Moisés, Deus fala assim para Moisés, quando Moisés vê e conversa ali, né, com a sarça ardente. Diz assim: então o Senhor lhe disse, em Êxodo 3:7, por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes, sei bem o quanto eles têm sofrido. Deus conhece, Deus sabe do nosso sofrimento. E se agora a gente for lá em Isaías 49, só um minutinho, pessoal. Isaías 49, versículo 15, diz assim: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama?
pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mas mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Então, a gente vê uma promessa, o próprio Deus prometendo de que ele nunca vai se esquecer da gente. E aí, né, de novo, contextualizando, a gente olha para a situação do mundo, a gente vê o caos que está acontecendo por causa da pandemia, praticamente milhões, né, de pessoas morrendo por conta desse vírus, e aí vai ter quem vai dizer, Deus se esqueceu da gente, Deus abandonou a humanidade, Deus ele não está nem aí, ele quer que todo mundo morra mesmo, e é isso aí. Não, não caia nessa mentira. Não dê ouvidos a quem fala isso, porque Deus conhece o nosso sofrimento, ele se importa conosco, ele quer nos livrar desse sofrimento, em última instância, né, a gente vai estar no céu com ele, e a gente vê as inscrições na Apocalipse, né, dizendo que lá não tem dor, lá não tem ranger de dentes, não tem mais doença, não tem mais morte. A gente não vai mais ter sofrimento nenhum. E, além disso, a gente tem a garantia, Deus mesmo fala, ele não se esquece de nós. Pensa que uma mãe não vai simplesmente, uma mãe genuína, uma mãe verdadeira, não vai abandonar seu filho. É verdade que, em alguns casos, até abandona. A gente vê notícia, né, de bebê achado num saco no meio do mato. Isso é muito triste a gente ver que isso acontece. Porém, Deus deixa muito claro. Se até isso pode acontecer, mas eu, Deus, nunca vou me esquecer de vocês. Eu nunca vou abandonar vocês. Jesus também disse isso, né? Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a gente precisa ter, né, um certo ânimo e uma esperança sendo revivida nos nossos corações, lembrando disso. Deus, ele está atento a tudo que acontece. Deus olha para nós. Sim, ele vê o nosso pecado, mas ele também vê o nosso sofrimento. Ele não quer que a gente sofra eternamente. Tudo que ele quer de nós, né? Que a gente confesse o nosso pecado, se achegue a ele e confie que ele vai nos dar um bom destino. Lembrando lá de Isaías também. Depois eu sei os planos que eu tenho para vocês são planos de bem e não de mal. Então, Deus é um Deus que tudo vê, e ele vê o nosso sofrimento, nunca duvide disso. Tem outra frase, né, que eu achei interessante aqui. Deus não está distante da igreja de Cristo, ele continua andando entre seu povo e conhece as nossas obras, né, e até trazendo um pouquinho para o livro de Apocalipse. Essa visão, né, ela se parece muito com a visão que João tem lá no livro de Apocalipse, é uma literatura que é bem parecida, bem similar, tem lá suas semelhanças. Então, ouvindo isso daqui, ouçam o sermão de hoje à noite, inclusive, né, como uma complementação dessa aula. Mas tenho certeza de que Deus está presente, ele está no meio das igrejas, né, está no meio da igreja, que somos nós. Ele conhece as nossas obras, conhece o seu povo, conhece o nosso sofrimento. E aí, o último ponto é que Deus é um Deus que restaura, é um Deus que traz esperança. A gente vê a descrição no versículo 28 do arco-íris. E aí, essa tá mais fácil, hein, pessoal? Que outra história a gente vê na Bíblia em que surge o arco-íris? Mandou aí no chat. Ou no microfone. Quando acaba o dilúvio, não é? Do bagulho da internet, que aí Deus faz o arco-íris falando que nunca mais vai ter isso. Exatamente. É uma aliança, né, que Deus faz com Noé e com toda a criação, de que nunca mais ele destruiria a vida na terra, né, com um dilúvio. Exatamente isso, Júlio. Então, esse arco-íris aponta para a aliança e, de certa forma, para uma esperança, né? Toda vez que você está ali na chuva e a chuva acaba e você vê o arco-íris, ou você vê a chuva de longe, né? Você pode se lembrar de Deus, né? Veja aquilo como Deus manifestando, né, a sua aliança e a sua misericórdia. Ele simplesmente ele prometeu, né, e não vai mais destruir a humanidade com um dilúvio. Isso é misericórdia, e isso traz esperança para nós.
E, de certa forma, também, né, para o povo judeu, essa promessa de Deus, ela está ali de uma forma completa, representada nessa visão. Deus estava rodeado por um aro luminoso como um arco-íris, que resplandece entre as nuvens num dia de chuva. Então, Deus estava ali cercado dessa aliança, né, vamos dizer assim, para mostrar para os judeus, olha, eu não me esqueci daquilo que eu prometi lá no começo, daquilo que eu prometi para Noé, daquilo que eu prometi depois para Abraão, para Isaac, para Jacó. Deus não se esquece das promessas dele. E tenha confiança de que Deus, esse exílio, né, esse sofrimento que o povo de Israel estava passando, o povo judeu estava passando, era passageiro. Da mesma forma hoje, gente. A gente pode estar passando por dificuldades nessa pandemia. Você pode estar passando por dificuldades na sua casa, nos seus estudos, enfim. Se lembrem, Deus é um Deus que restaura, é um Deus que faz a sua aliança conosco, é um Deus que nos sustenta e que cuida de nós. E Ele garante, Ele vai estar conosco. E Ele tem feito tudo aquilo que Ele faz, né, com o seu poder, com a sua autoridade, para poder cuidar das nossas vidas. Então, esse arco-íris era um sinal do compromisso de Deus, a sua aliança de jamais abandonar o seu povo. E aí, então, tenha esperança. Esse arco-íris é a esperança. De certa forma, né, pelo menos espero ter abordado todos os aspectos dessa visão de Ezequiel. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida ou alguma coisa que não ficou muito clara para vocês. Mas é isso, gente. Essa visão, né, por mais misteriosa que ela possa parecer, e o livro de Ezequiel, na verdade, está recheado de visões, simbologias e coisas, é muito interessante a gente estudar tudo isso. Isso aponta para Deus. Isso aponta para quem a gente vê em Deus, né? Aquilo que Ele é. Ele é um Deus que age, Ele não está limitado. Ele é onipotente. Ele é um Deus que é juiz. Ele conhece, né? Ele julga, ele condena o pecado. Ele é um Deus que governa sobre tudo. É onipotente. Ele é um Deus que sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. Ele sabe do nosso sofrimento, inclusive. E Ele nos promete que Ele vai nos restaurar. Isso deve ser a nossa esperança. Mas aí, então, para poder fechar a lição, qual é o resultado, né, que Ezequiel tem, qual que é a reação dele ao ver essa glória de Deus? Lá no finalzinho do versículo 28 fala, quando vi, ele fala, essa era a aparência da glória do Senhor para mim. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em chão e ouvi a voz de alguém que falava comigo. Então, o impacto que essa visão da glória de Deus teve para Ezequiel foi fazer ele se prostrar, ele se colocar em terra, se humilhar, basicamente, diante de Deus. E a gente tem que ter uma atitude parecida. O versículo 7, no capítulo 2, para mim é um versículo que é muito atual, assim, né? Deus fala para Ezequiel, anuncie-lhes a minha mensagem, quer eles ouçam, quer não, pois são completamente rebeldes. Então, assim, não tenha medo, e isso vale perfeitamente para nós, não tenha medo se alguém para quem você está falando de Deus não vai ouvir, não vai dar ouvidos, vai simplesmente ignorar o que você está falando. Anuncie-lhes. O papel que Ezequiel tinha era de anunciar. O papel que a gente tem é pregar o evangelho. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Em Marcos 16, versículo 15. Então, esse é o nosso papel, é isso que a gente tem que fazer, anunciar a mensagem de Deus. O reflexo, né, o que, ao contemplar a glória, ao ver a Deus, ver a grandiosidade de Deus, né, a gente precisa se humilhar diante dele e cumprir aquilo que ele pede para a gente fazer, que é anunciar a sua mensagem. E por que eu trouxe, né, a discussão sobre o POV lá no começo? A gente muitas vezes costuma olhar o mundo, olhar a nossa realidade de uma coisa, de um ponto de vista mesmo, né, um POV muito particular, muito pessoal. A gente quer sempre a nossa ótica, a gente quer sempre que as coisas se resolvam rápido, porque eu quero comer chocolate, porque eu quero ir no cinema, eu preciso,
e a gente se esquece de enxergar as coisas através do ponto de vista do Criador, do ponto de vista de Deus. Às vezes a gente faz perguntas injustas para Deus, né? Tipo, por que que Deus deixou tal pessoa morrer? Por que que Deus não acaba com a pandemia de uma vez por todas? Por que que Deus isso? Por que que Deus aquilo? Sendo que, na verdade, a gente não tem que perguntar por quê, né? Tipo, ele tem autoridade, gente. Ele pode fazer o que ele quiser. Quem é a gente diante de um Deus tão glorioso, diante de um Deus tão grande, diante de um Deus tão poderoso para poder questionar? A gente precisa buscar, assim como Ezequiel, se humilhar diante dele e perguntar, na verdade, para quê? Qual é o propósito do Senhor? O que o Senhor quer me ensinar através disso? Eu gostei muito da frase que o pastor, agora que eu esqueci o nome, mas que falou no aniversário da igreja, falou, né? Tipo, se alguém passar por essa pandemia sem ter aprendido nada sobre Deus, é porque está cego espiritualmente. Se a gente não tem aprendido nada de Deus nesse tempo inteiro, a gente tem estado cegado pelo nosso pecado. E não é desejo de Deus que a gente permaneça assim, né? Mas que a gente possa buscar enxergar as coisas não de uma visão limitada, não de uma visão, né, tipo, da pessoa que está lá no The Sims, assim, mas que a gente possa olhar para a situação de uma visão superior, a visão que Deus tem das coisas, a visão que contempla todos os lados, né? Não só olhando para 3 ou para 4 madeiras ali no chão, não só olhando para o 6 ou para o 9 escrito, mas uma visão que olha o propósito, o motivo, aquilo que o Criador da história da humanidade, o Criador do universo tem. Então é isso, gente. Essa é a lição que eu tinha para a gente hoje, né? Que Deus tinha para a gente hoje. E espero que vocês tenham entendido aquilo mesmo. Que Deus tenha falado aos nossos corações no dia de hoje. Que bom, Júlio. Fico feliz que tenha ficado claro. Agora que eu vi o seu comentário aí, mas que a gente possa verdadeiramente, né, confiar nisso. Confiar que o ponto de vista de Deus para as nossas vidas é soberano, né? Tipo, olhando para a situação que a gente tem vivido, que a gente não fique desanimado, mas que a gente fique feliz e confiante em Deus. Amém, pessoal? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês querem falar alguma coisa? Não, de boa, Vinícius. Mas, sei lá, se vocês quiserem perguntar mais coisas sobre anjos biblicamente corretos, eu não sei muito, mas a gente pode tentar pesquisar junto. E é isso, pessoal. Vou orar aqui então para a gente encerrar. Deus, muito obrigado por esse dia, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem cuidado de nós, Deus. E mesmo quando a situação ao nosso redor parece caótica demais, mesmo quando o sofrimento parece dominar, que o Senhor nos ajude a olhar para o Senhor, ó Pai, e enxergar algo parecido com o que Ezequiel viu, meu Deus. Que a gente não olhe apenas para a situação que a gente tem vivido, ó Pai, da pandemia, que a gente não olhe para as mortes e fique desesperado, que a gente não olhe para o sofrimento das famílias e pense que o Senhor abandonou a humanidade, ó Pai. Não, que o Senhor não permita que a gente tenha essa ideia precipitada, meu Deus, mas que a gente possa olhar para o Senhor e nos lembrar de quem o Senhor é, ó Pai. O Senhor é o Deus que não está limitado, Deus, nas eras. O Senhor é o Deus que não está limitado no espaço para poder agir, ó Pai, mas o Senhor age constantemente no nosso meio. O Senhor é um Deus que é juiz, ó Pai, e se for da sua vontade mesmo, se é verdade, ó Pai, que essa pandemia, ela vem para o mundo como um juízo, ó Pai, por conta do pecado que tem tomado conta da humanidade, que assim seja, ó Pai, que o seu juízo se cumpra, para que, através disso, a humanidade possa ser confrontada, ó Pai, e ser levada a buscar ao Senhor. O Senhor é Deus que governa, ó Pai, sobre tudo e sobre todos, e pedimos a Deus, conceda sabedoria aos nossos governantes, ó Pai, que a gente também não perca as esperanças, porque talvez as atitudes deles não são as melhores, são muitas vezes com interesse, ó Pai, político, com interesse financeiro. A gente não se desanime por conta disso, mas lembre-se que o Senhor é o Deus soberano, ó Pai.
Que a gente se lembre que o Senhor vê tudo. E o Senhor, além de ver o pecado da humanidade, ver o nosso pecado, o Senhor também tem visto o sofrimento do seu povo, Pai. E o Senhor promete que o Senhor não nos abandonaria, o Senhor não se esquece de nós. Por fim, Deus, que o Senhor nos ajude a enxergar a esperança, que o Senhor renove a nossa esperança, Pai, em Ti, sabendo que o Senhor é conosco, que o Senhor está presente, Pai, que o Senhor tem um plano, um propósito para tudo, Pai. Nos ajude a ter essa certeza sempre, e que assim o Senhor nos abençoe nessa semana e todos os dias de nossas vidas. E é isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.